Quero ir à palavra do Senhor agora. Está aí com a sua anotação? Prepare seu coração nesta manhã, porque hoje eu estou começando uma série nova. Neste domingo de Páscoa, nesse domingo que Cristo ressuscitou, estamos começando uma série de 8 domingos que vai transformar a nossa vida. Essa série é chamada As Bem-aventuranças. Vai aparecer para você este post aí na sua tela. As Bem-aventuranças. Cada domingo nós vamos falar sobre este importantíssimo assunto, uma ocasião que Jesus reuniu uma multidão e falou sobre isso. Olha, as bem-aventuranças. Você está vendo, não sei se dá para você ver, mas ali em cima está da série Agarre, as bem-aventuranças. Pode voltar aqui para mim. Por que agarre? Porque aprender é uma palavra que eu tenho utilizado muito, e aprender significa agarrar com pensamento. Aprender a agarrar mesmo, o negócio entrou dentro de você, não é só uma informação, você agarrou aquilo com a sua mente. Por isso que eu estou chamando série Agarre, aprenda isso, pratique isso, anote, multiplique isso de forma poderosa. O que Jesus tem a dizer a respeito disso? Mateus capítulo 5 é o texto da palavra de Deus que eu quero ler com você nesta manhã de domingo. Anote aquilo que o Senhor falar contigo nesta manhã. Olha o que diz aqui. Versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, aqui eu li as bem-aventuranças e eu vou me deter em uma delas, a primeira delas. Bem-aventurado, no versículo 3, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha aqui para mim, bem-aventurados é uma expressão que significa felicidade. Então o que nós estamos encontrando aqui? Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que serão felizes, mas a palavra bem-aventurado no hebraico, se você fosse traduzi-la ao pé da letra, significa mais que feliz. Na verdade é uma realidade de uma sensação plena, de plena realização, de algo completo, que não falta nada. Então não é só feliz porque o time ganhou, feliz porque ganhou alguma coisa. Essa alegria passageira. Bem-aventurados significa algo maior que isso, é mais que feliz. Jesus está dizendo que existe um grupo de pessoas que serão mais que felizes. Elas são mais que felizes. E aí no versículo 3, ele fala, essas pessoas que são mais que felizes, terão o reino. Olha só, versículo 3, deles é o reino dos céus. Veja bem, Jesus não está dizendo que deles é um carro 0 quilômetro, deles é uma casa maravilhosa, deles é o reino dos céus. Mais que felizes são essas pessoas, porque deles é o reino dos céus. E pertencer, ter o reino do céu como a sua cidadania, meu amado. Tem muita gente que não luta para ter uma cidadania americana, uma cidadania europeia, para poder ter acesso a alguns benefícios ao ter essa cidadania. Pois é, a cidadania que Jesus está dizendo não é uma cidadania de um país aqui da terra, é uma cidadania celestial. Veja bem, o que Jesus está dizendo é que você é uma pessoa mais que feliz,
E ele está dizendo também que este tipo de pessoa, que eu já vou falar aqui, terá a cidadania celestial como a sua marca. É uma pessoa que viverá regida pelos princípios celestiais. É uma pessoa que entenderá as leis e os recursos dos céus. Deles é o reino dos céus. Que coisa poderosa! Mas ele diz, sabe quem é esse grupo de pessoas? Os pobres em espírito, ou pobres de espírito. Aí você fala, ué, pobres de espírito serão mais que felizes e ainda terão o reino dos céus? O que é pobre de espírito? Eu acho que se eu perguntasse sem explicar, quem aqui quer ser pobre em espírito? Talvez, ou pobre de espírito, talvez poucas mãos seriam levantadas. Porque a expressão pobre de espírito dá a impressão de algo que não é tão bom assim, que não tem um glamour. Quem quer ser pobre de espírito? Já pensou? Olha aqui, daremos um certificado, o diploma de pobre de espírito. Já imaginou algo assim? Não é algo que os olhos humanos valorizam, mas o que é de fato ser alguém pobre de espírito? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro sobre do que nós estamos falando. Ser pobre de espírito é quando acontece dentro de uma pessoa uma percepção onde ela reconhece que existe algo mais excelente e poderoso além dela. Para ter essa percepção, ela precisa ter uma experiência com Deus. Senão ela acha que a vida dela é tudo que ela tem. Então ela não é pobre de espírito, porque na verdade ela está cheia dela mesma. Vai acompanhando comigo. Os mais antigos aqui, lembram-se daqueles suquinhos que se vendia nas feiras? Que vinham dentro de uns plastiquinhos com formas de carro, de avião. Era uma coisa bem aguada. Mas as crianças se divertiam. Eu tomei daquele suquinho, estou vivo até hoje. Mas veja bem, depois chega uma fase da sua vida que você toma um suco muito melhor que aquilo, que não tem química. Aí você percebe que há uma distância muito grande entre aquilo que você acessava e algo muito melhor. Quem aqui tem celular? Não sei se todos tiveram, a galera que é mais nova talvez não. O seu primeiro celular talvez já foi com touch, já foi alguma coisa mais tecnológica, mas tem uma turma que está participando aqui que chegou a ter aqueles celulares gigantescos, parecia um tijolo, depois eles diminuíram de tamanho e eles abriam aqueles startupzinhos que só tinha tecla, você não tinha uma interação com tela. Eu já cheguei a ver pessoas com aqueles celulares todos encapados em durex, era uma coisa assim, era um celular, mas olha hoje o que você tem na mão. O que eu quero dizer com isso é que tem uma fase da nossa vida que a gente acha que aquilo é tudo, mas de repente aparece algo muito melhor. O que eu quero dizer para você, e o que Jesus está dizendo, que o pobre em espírito é aquele que ele, numa fase da sua vida, ele acha que ele é tudo, ele é cheio de si, ele muitas vezes tem um pensamento egoísta, ele fica se defendendo, ele tem uma opinião forte, mas quando ele tem uma experiência com Deus, quando ele vê a vida com Deus, quando ele vê a excelência de Deus, quando ele vê o amor de Deus, quando ele vê os pensamentos de Deus, quando ele vê o milagre de Deus, ele se esvazia de si, ele olha para si e diz, eu não sou nada sem a presença de Deus. E quando a pessoa chega nesse nível, Jesus está dizendo, esta pessoa que é pobre em espírito, porque ela vê que dependendo dela mesma ela não é nada, ela precisa de algo maior, ela precisa do toque de Deus, ela precisa da presença de Deus. Ela não deve se vangloriar de nada, ela tem que ter a percepção que é nela mesmo, espiritualmente ela está falida, porque ela pode ter recursos, ela pode ter o reconhecimento humano, ela pode ser uma mega milionária, mas se ela fechar os olhos para este mundo amanhã, ela está perdida para sempre, se não for a graça e a salvação de Jesus. Alguém que não tem Cristo está espiritualmente falido, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui chegando pela primeira vez, que isso tome seu coração. E isso aconteceu com um homem, Lucas capítulo 5, queria ler para você,
nesta manhã, para que esse entendimento caia de forma tão gloriosa e poderosa no nosso coração. É um texto bem pequenininho, diz assim, Lucas capítulo 5, olha o que aconteceu com Pedro. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falou para Simão Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. Pedro era um pescador. E a todos, e Jesus disse para todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você percebeu que Pedro, ele era um exímio pescador, ele era um negócio principal dele, ele era um pescador profissional, ele tinha sociedade com outras pessoas. Pedro sabia o que estava dizendo, Pedro sabia o que estava fazendo, porém naquela manhã, Jesus, ao abordá-los na praia, falou assim, Pedro, vai ali com o barco e jogue as redes ali, disse para aqueles pescadores. Pedro chega a dizer para Jesus, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, ou seja, ele era um pescador profissional, até então ele sabia o que estava dizendo. Pedro, ele tinha conhecimento sobre a pesca, ele conhecia o lago de Genezaré, ele sabia, ele era completo em si mesmo, ele tinha suas opiniões, ele tinha a sua formação, ele tinha a sua experiência, ele não precisava de Jesus para pescar, ele não precisava, ele sempre pescou a vida inteira. Mas mesmo assim, de alguma maneira, ele respeitou aquele pedido de Jesus, até porque Jesus era um rabi, era um mestre, reconhecido como mestre, e aí ele pega e sai com os barcos, e quando eles jogam as redes, a Bíblia conta que a quantidade de peixes era tão grande que não estava dando para segurar, as redes começaram a se rasgar, eles chamaram outros barcos para ajudar, e os barcos estavam quase afundando. Olha que milagre, e em nome do Senhor eu peço que Jesus também surpreenda você nesses dias. E quando ele está ali na praia, ele se ajoelha e fala, Senhor, nem chega perto de mim. Naquela hora Pedro estava entendendo e se transformando em alguém pobre de espírito. Porque ele passou de uma condição de alguém que não precisava de Jesus para pescar. Ele sabia o que estava fazendo. Mas quando ele vê o que Jesus é capaz de fazer, meu amado, você pode ter pescado a noite inteira, você pode ter experiência nisso, você pode dizer, não dá mais certo aqui, porque eu já conheço isso, eu já fiz, eu já conheço esse mercado, eu já conheço essa pessoa, já é dessa forma. Enquanto você está dizendo assim, é porque você ainda está cheio das suas próprias experiências, das suas próprias opiniões, você não está considerando aquilo que Jesus pode fazer, mas de repente Jesus vem e te surpreende, ele fala assim para você, mas faz no mesmo lugar, faz dessa maneira, ele dá uma direção clara para você, e você é surpreendido como Pedro foi. Pedro não tinha explicação para aquilo, a não ser se ajoelhar e falar, Senhor, nem chega perto de mim, eu sou um homem pecador. Nessa hora Pedro entendeu a miséria dele, Pedro entendeu o quão de barro ele era, Pedro entendeu a sua pequenez, como ele era pequenininho, como ele não tinha ciência de nada, como sem Jesus a vida dele não tinha propósito nenhum. Ele seria mais um pescador, que passou ali pela humanidade e ninguém mais soube quem era. Mas naquela hora ele disse, Senhor, não chega perto. Eu não sou nem digno, diante daquilo que o Senhor fez, eu não sou nem digno de ter o Senhor aqui conversando comigo. Pedro estava se transformando em um homem pobre de espírito, ou seja, vazio de si mesmo. Diga comigo, vazio de si mesmo. Vamos dizer, eu me esvazio de mim, para que tu enchas a minha vida. Vamos dizer juntos, eu me esvazio de mim mesmo, para que tu vivas em mim. Vamos dizer mais uma vez, eu me esvazio, Senhor, de mim mesmo, para que tu vivas em mim. Pedro se esvaziou dele, e a hora que ele se esvazia dele, Jesus fala,
Não fica com medo não, Pedro. Eu vou chamar uma grandeza que tem dentro de você que nem você via. Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. E 20 séculos depois, olha nós falando aqui do pescador do lago de Genezaré, de Pedro, porque Jesus fez um milagre na vida dele. Percebe se você quer ser essa pessoa que Jesus disse que é bem-aventurado, meu amado, você não vai ser nunca mais aquele tipo de pessoa que vai se envaidecer por causa do seu progresso. Você nunca mais vai ficar se envaidecendo por causa das suas realizações. Parabéns, Deus te deu competência para fazer, legal, parabéns, mas aquilo não vai tomar seu coração a ponto de te envaidecer. Você vai começar a olhar para as pessoas de forma diferente, assim como Pedro começou a olhar para as pessoas de forma diferente. Você vai começar a ver as pessoas como gente que Deus ama. Você não vai mais ficar com raiva das pessoas, com ira das pessoas. Você vai olhá-las como Deus as vê. Você vai ter vontade de servir pessoas. Você vai perceber a sua vida de uma forma diferente. Você vai ver que a sua vida não tem mais sentido ficar acumulando coisa para você, a não ser servir as pessoas. E veja bem, isso não significa se desprezar, isso não significa se odiar, isso não significa se anular, não tem nada a ver. Jesus não está falando para você não ter uma autoestima equilibrada, não é disso que Jesus está falando. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é, seja consciente da sua condição. Seja uma pessoa realista em relação à sua condição, que sem Ele você pode continuar pescando, vai pegar os seus peixinhos de vez em quando, mas chega uma hora que tudo isso acaba, que isso não tem um propósito em si. Mas quando Jesus entra na nossa vida, coisas surpreendentes acontecem. Quando nós reconhecemos Ele em nossa vida, nós somos totalmente transformados. Nós passamos a olhar para as pessoas, nossa vida passa a ser orientada para as pessoas e não para as coisas. Quem ama coisas não ama pessoas. Nós passamos a amar pessoas, as coisas são apenas ferramentas, são apenas meios para a gente usar. Olha que coisa linda. Torne-se uma pessoa pobre de espírito nesse dia. Pobre de espírito não é uma coisa ruim. Pobre de espírito não é se odiar, não é se desprezar. Pobre de espírito significa se esvaziar de si para que Cristo preencha a sua vida. A inveja, orgulho, vaidade não vai ter mais espaço no seu coração. Vai querer entrar dentro do seu coração, não vai ter mais espaço, porque teu coração já está cheio de Jesus. O medo vai querer entrar aí, para querer fazer igual Pedro. Jesus falou para ele, não tenha medo, Pedro. O medo vai querer entrar aí, o ressentimento vai querer encontrar aí um espaço do teu coração. Não vai conseguir, porque tua vida já está cheia, preenchida por Jesus. Mas quando Jesus não habita ainda, a vida está cheia de você mesmo. O que habita no seu coração são esses sentimentos ruins. Tristeza, o medo, o ódio, o ressentimento, o orgulho, a vaidade. Você fica sempre lutando para você ser reconhecido. Você não tem vontade de servir. Mas se você se esvaziar de você nessa hora, nessa manhã, Jesus vai preencher sua vida. E esse é um convite para todos. Esse é um convite para quem está aqui pela primeira vez, é um convite para todos que são membros aqui entre nós. Vamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu quero fazer uma oração junto com você. Se nessa manhã você reconhece que tem vivido uma vida para si, buscado seus próprios prazeres, a sua própria vida, o convite de Jesus é, se esvazie de si mesmo e preencha a sua vida com a minha presença. Você vai ver que a sua vida você vai conhecer uma coisa totalmente diferente, como eu dei o exemplo aqui. Você que gostava do suquinho da feira, aguado, cheio de química, vai encontrar agora um suco maravilhoso. É outra vida. Olha, eu estou te falando, a vida com Jesus é outro nível. É uma vida que você ama a si mesmo, porque se você não amar a si mesmo, você não vai amar seu próximo. Amará o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a si mesmo. Então Jesus não está dizendo que você não deve se amar, mas se amar significa se esvaziar de si para que Jesus viva. Quem conhece a natureza humana sabe que nós não podemos confiar nela. Então se você ama a sua vida, se esvazie de si e deixe Jesus habitar em você. Eu quero fazer uma oração. E se você nessa manhã de Páscoa, manhã que Jesus ressuscitou, reconhece que tem vivido para si, mas nesta manhã você quer dizer, Senhor, eu quero me esvaziar e eu quero que Jesus venha habitar no meu coração. Se você nunca fez essa oração, se você está aí com a sua família, se o Senhor está alcançando você, eu queria estar perto de você, eu queria estar presencialmente perto de você.
mas a gente não está podendo nesse momento. Mas se você pode, aqueles que sentirem que hoje, nessa manhã de Páscoa, é um dia de você se render a Jesus, se você desejar até ajoelhar aí no chão da sua casa, na sua sala, sabe, eu sinto profundamente o toque do Senhor na vida de tanta gente nesta manhã. Se você quiser se dobrar diante do Senhor, se você que está aí perto do seu aparelho, sua TV, o seu computador, se você consegue sair um pouco da sua cadeira e agora se ajoelhar aí na sua casa, no seu sofá, no seu quarto, você que quer entregar a sua vida a Cristo, se hoje é uma manhã que Jesus está falando com você, dizendo, conheço, filho, teu interior, não fica com medo, eu quero transformar você em alguém que será orientado para pessoas. Você vai ser um pescador de homens, de mulheres, você vai ser agora alguém que vai estender o ministério de Jesus, você vai ser um continuador de Jesus nessa terra. Abandonemos a vida para nós mesmos. Jesus falou, aquele que tenta ficar guardando sua vida, aquele que quer guardar sua vida, aquele que quer salvar a sua própria vida, vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, esse sim vai salvá-la, vai guardá-la. Deixa Jesus cuidar de você, sai do banco do motorista, vai para o banco do passageiro, deixa Jesus guiar sua vida a partir de hoje, Ele vai preencher você, e aí eu declaro, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são conscientes da sua condição, bem-aventurados aqueles que sabem que não podem confiar na sua natureza humana, bem-aventurados aqueles que não são cheios de vaidade de si mesmos, são vazios de si mesmos para que Jesus habite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus. Se você quer orar, diga essa oração. Se você quer entregar sua vida a Cristo hoje, aí ajoelhado na sua casa, onde você estiver, diga assim comigo agora: Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, em que o Senhor ressuscitou, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. As minhas conquistas não são nada. Os meus sonhos e desejos sem Jesus não são nada. São temporários. Eles são falíveis. Diga, eles acabam. Por isso, Senhor, diga, eu renuncio essa vida para receber a Tua vida em mim. Diga, Jesus Cristo, seja o Salvador da minha vida hoje. Diga, eu não quero ser dominado pelo pecado. Diga, eu quero ser governado pela Tua presença. Diga, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Nessa manhã de domingo, eu recebo a salvação do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém. Amém. Se você fez essa oração hoje, entregando sua vida a Jesus, deixa a gente saber, manda um WhatsApp para nós, daqui a pouquinho eu vou passar, manda uma mensagem, faz chegar para nós uma mensagem, nós queremos orar por você, a gente quer continuar, você deu um passo muito importante hoje, que oração linda que você fez nesta manhã. Eu quero cantar essa canção aqui, que diz que Ele cresça, Jesus cresça, e que a gente diminua, que Ele cresça, que a gente diminua, e após isso, a gente vai se preparar para tomarmos a ceia do Senhor juntos. Vamos cantar juntos, Marcos? Se você sabe declarar, declare essa canção, mais de Ti. De Ti. De Ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, Esvaziamos de nós, menos de mim, que Ele cresça, que Jesus cresça em nós. Declare, se você sabe, declare. que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a
precisa. Apareça, eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos. Oh Jesus, faz isso em nossas vidas. Nossas vidas, Senhor. Cada um de nós aqui, que Jesus cresça. Todos vamos dizer, você aí na sua casa, diga que Ele cresça. Mais uma vez, diga que Ele cresça. Diga que Jesus cresça e eu diminua. Diga e eu diminua. Mais uma vez, diga eu diminua. Diga que Jesus cresça e eu diminua. Diga disso que o mundo precisa. Diga o mundo precisa ver Jesus em minha vida. Diga mais uma vez que Ele cresça e eu diminua. Eu diminuo. Jesus cresça e eu diminuo. O Senhor colocou no meu coração agora. Deus colocou no meu coração agora, junto aqui com os meus irmãos. Eu senti fortemente no meu coração aqui, queridos. Eu queria adiantar aqui, mas eu não vou desobedecer a voz do Espírito Santo. Eu vou dar 1 minuto. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Pessoas que estão unidas agora e precisam neste momento, dentro de casa, pedir perdão uma à outra. Marido e mulher que estão brigados, pais e filhos, irmãos consanguíneos. O Espírito Santo coloca no meu coração: peça perdão agora. Eu falo isso com todo respeito, carinho e temor diante da palavra de Deus, da direção do Senhor na minha vida aqui. O Espírito Santo traz essa direção neste minuto. Peça perdão agora porque você errou, porque você falhou, porque você ofendeu, porque você entristeceu, você usou palavras duras. Eu vou dar 1 minutinho agora, faço isso com todo amor. Nós estamos aqui, amados. Nós planejamos o culto, mas nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, Ele te ama. E Ele quer que você peça perdão. E que você também perdoe para que este laço seja quebrado na sua vida. Você está perto da pessoa aí, pode fazer. Pode fazer, pode pedir perdão aí para ela. Não precisa ficar explicando, eu errei por causa disso, porque você também. Apenas assim, me perdoa. Você consegue dar um abraço nela aí? Faz isso agora. Você quer ligar para o seu pai? Pega o seu celular, liga agora aí para ele. Pede perdão para a mãe. Pede perdão para o seu irmão. Pode ficar tranquilo, eu vou dedicar esse minutinho para isso. É uma direção do Espírito Santo. Peça perdão. A tua glória. Pode pedir perdão, pode abraçar. Yeah. Oh. Se não for o seu caso, de alguns, apenas aguarde, fique aqui junto. É o momento de ação do Espírito Santo. Pode ter certeza que em outros lares pessoas estão agora se reconciliando. Neste exato momento, talvez, se você achou que isso não é para você na sua casa, mas pode ter certeza é para outras pessoas que estão em outros lares. O Espírito Santo agora está quebrando grilhões e cadeias. Ele está gerando perdão no coração das pessoas. Se o Senhor te levou a essa atitude, posso te pedir uma gentileza? Nos fale, relate, testemunhe. Manda no Instagram da igreja, CG Guarulhos, ou no meu, Fernando Diniz BR. Avise, fale, testemunhe isso. O que o Senhor está quebrando agora na sua vida, entre você e sua família. É uma direção do Senhor. Amém?